Então vamos lá, iniciando a gravação. Eu vou pedir para vocês mutarem para mim os microfones para eu poder falar um pouquinho com vocês. Então é o seguinte, a gente começa hoje a trabalhar a apostila 3, tá? Apostila 3, ou unidade 3, tema 1, que é baixa idade média, tá? Então, a gente começa a trabalhar nessa semana, já na aula de hoje, nas próximas semanas, nós vamos estar trabalhando a apostila 3. Provavelmente, a gente não trabalha a apostila inteira, né? Porque com todo esse problema de pandemia, a gente está relativamente atrasado, e como eu sempre falo lá no início do ano para o pai de vocês, algumas coisas a gente faz algum recorte. Então, pode ser que algumas coisas desta apostila a gente não venha trabalhar, principalmente a questão da África, a gente deve passar batido para já entrar na apostila 4, para ver se até final de julho, né, que seria o final do segundo bimestre, a gente consegue fechar a 3 e a 4. E aí, em agosto, né, se a gente já, provavelmente em agosto, a gente deve estar voltando presencialmente, a gente estaria certinho, já estaria entrando na apostila 5, tá? Então, nós vamos fazer alguns recortes aí entre a apostila 3 e a apostila 4, para poder chegar em agosto e estar direitinho. O colégio deve estar colocando para vocês aí nas próximas semanas um calendário de provas, né? E nesse calendário de provas, você vai falar, pô, mas já vai cair a apostila 1, a apostila 2, a apostila 3, até onde você estiver? Não, não. Né? Lembra que eu tinha marcado de matéria para vocês? Era aquela primeira apostilinha, né, que eu dei, que não era a apostila do livro, e mais uma parte da apostila 1, só. Quando for a época, quando marcarem a prova, eu vou colocar para vocês direitinho, vou colocar para vocês pelo blog, pelo bate-papo, mais aqui na aula online, eu vou colocar direitinho o que vai cair na prova e vou colocar para vocês também aquela revisão que a gente sempre faz, tá? Eu vou colocar a revisão aqui no online, vou fazer um arquivo no Word, vou colocar no blog esse arquivo também, ou seja, vocês não precisam ficar desesperados aí com a questão da prova. Agora que a gente vai começar a trabalhar a idade média, baixa idade média, eu vou também trabalhar com vocês, a gente vai falar sobre peste negra. Então, como a gente está falando de pandemia, eu vou pedir para vocês um trabalho, isso mais para frente, semana que vem eu já agendo, um trabalho sobre pandemias, né? E aí eu vou querer que vocês falem sobre pandemias. Sobre a peste negra, que nós vamos estar trabalhando, sobre a gripe espanhola no início do século XX, e que vocês falem sobre a pandemia atual. Então, eu vou dar um roteirinho daquilo que eu quero de vocês. Já como que a gente vai entregar isso? Aí eu vou colocar meu e-mail para vocês e vocês mandam por e-mail para mim o trabalho. Angel, esse trabalho pode ser em dupla, pode ser em trio? Até semana que vem a gente discute com vocês. Se vocês acham que até dá para fazer esse trabalho em grupo, em 3, a gente libera para fazer o trabalho em 3. Quem quiser fazer o trabalho individual, faz o trabalho individual sem problema nenhum, tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar em relação aos recados. Para a gente poder falar sobre baixa idade média, que são as transformações que vão ocorrer lá no final da Idade Média, é importante a gente também falar sobre o quê? Fazer uma revisãozinha com vocês sobre aquilo que nós trabalhamos sobre o sistema feudal. Por quê? Porque a baixa Idade Média ela está totalmente ligada ao sistema feudal, né? São as modificações no sistema feudal, né? As transformações no sistema feudal que vão gerar o que nós chamamos de baixa Idade Média. Então, nesses primeiros 15, 20 minutinhos aqui, eu vou dar para vocês, já vou compartilhar uma tela aqui, onde nós vamos estar falando sobre a Idade Média, ou seu sistema feudal. Espera aí, está aqui? Não, ela não está aqui. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver se entrou aqui, baixa Idade Média, sistema feudal. Aqui. Vamos ver se eu consigo agora abrir com vocês. Compartilhar a tela. Eu vou ter que fechar esse daqui, porque senão não consigo compartilhar.
daqui eu não quero. Esse daqui. Peraí. Agora acho que dá para compartilhar. Está compartilhando com você, Estela? Tá. Tá, né? Tá. Sistema feudal, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma revisãozinha aqui sobre o sistema feudal, tá? E aí depois nós entramos na apostila 3, unidade 3, no capítulo 1. Então, esta apostilinha, ou seja, esse PowerPoint, eu trabalhei com vocês quando eu dei lá atrás aquela apostilinha extra, tá? Então, a gente fala aqui um pouco sobre o sistema feudal. Então, o sistema feudal foi o quê? Foi a organização política, econômica e social que se desenvolveu ao longo da Idade Média, tá bom? E aí, o que a gente tem aqui? Bom, nós temos aqui um feudo, tá? E o feudo, a gente colocava que ele era dividido mais ou menos em 3 partes. Terras do senhor, as glebas onde os servos trabalhavam e as terras comunais, onde estava o celeiro, onde estava o forno, o moinho, a casa paroquial, né? Podíamos ter o moinho de água, né? O moinho de roda. Então, no setor, né, onde eram terras comunais, tanto o senhor feudal como os servos acabavam se utilizando desta localidade. As terras do senhor, onde havia maior produtividade, esta produção era feita pelos servos, e as terras dos servos, onde eles produziam para si, e parte da sua produção acabava indo para a mão do senhor feudal. A gente dividia, então, as terras em manso senhorial, terras do senhor, manso servil, terras do senhor, porém, onde os servos moravam e trabalhavam, e as terras comunais, onde todos tinham acesso. Tá? Aí sempre algum aluno fala assim para mim, mas Angel, quando nós estamos falando aqui em servos, servos eram escravos? Aí eu falei para vocês, não. Né? Ou seja, durante a Idade Média, nós não temos escravos na Idade Média, o que nós temos são os servos. Todas as relações na Idade Média, no sistema feudal, são relações de servidão. Há sempre alguém servindo a alguém. Né? Então, o servo, na verdade, a gente pode no máximo dizer que ele era o quê? Que ele era um escravo da terra. Por quê? Porque ele não poderia sair da terra. Aí você lembra, se alguém pergunta assim para o Mas Angel, ele não podia sair de um feudo e ir para outro feudo? Né? Você deixar a terra onde você consegue se manter, onde você consegue sobreviver, onde você produz para o seu consumo, abandonar o seu feudo e ir a um outro feudo, né, era, na verdade, correr um risco que ninguém corria. Então, na verdade, os servos eles estavam sempre presos à terra. A gente diz que o servo pode ser um escravo da terra, mas não do senhor feudal. Escravo, ele não tem liberdade. Né? O escravo ele é uma propriedade de alguém. O servo não. O servo é um homem livre que está preso à terra porque é dela que ele tira o seu sustento. Como a própria palavra diz, servir. Servir a alguém. Então, o servo, ele está lá para servir ao senhor feudal. A gente tem uma outra imagem do que poderia ser um feudo, né? Os feudos, normalmente, o castelo, sempre ele está num patamar mais alto, né, para que haja uma maior dificuldade de qualquer tipo de invasão. A gente viu que lá no começo da Idade Média, na Alta Idade Média, nós temos as invasões dos bárbaros germânicos. Então, os feudos que foram construídos, né, ao longo da Idade Média, eles sempre eram construídos de preferência em lugares altos para poder ter uma melhor visão de toda a região e, no caso de qualquer tipo de invasão, né, ser uma fortaleza maior. A gente tem, podemos ter aqui o moinho, eles se utilizavam da água, né, para poder, do rio, para poder fazer a roda girar e moer o trigo, né, as terras, as florestas, aqui que seria o 5, né, as terras comunais, que é o 9, desculpa, as terras das glebas, que era o 9, tínhamos as terras comunais, tínhamos a floresta e as terras do senhor feudal. Então, o feudo pode ser caracterizado desta maneira, né? Aqui do lado direito a gente tem, além do castelo, que seria nós temos um torreão, né, feudal, que é onde havia um local de defesa, né, da onde você conseguia avistar qualquer possibilidade de invasão a esta região. Muito
bem, como que se dão as características desse período? Então, primeira característica, a economia, ela é autossuficiente, ou seja, tudo que é necessário é produzido dentro do próprio feudo, com exceção de dois produtos. Quais são os produtos? Ferro e sal, né? Exatamente, o ferro e o sal. Por quê? Porque para ter ferro eu preciso ter minas e para ter sal eu preciso de ter salinas. Como nem todos os feudos estão em regiões próximas ao mar, não há salinas, então ferro e sal eram únicos produtos que não eram produzidos dentro do próprio feudo. Uma economia de subsistência, a gente só vai produzir aquilo que é necessário para a sobrevivência do feudo. Por que não se produz mais? Porque praticamente não havia comércio. Bom, e por que não tem comércio? Porque qualquer possibilidade de você, qualquer tentativa de você comercializar, né, entre a Europa, você poderia ser atacado por bárbaros germânicos e não só perder a sua mercadoria, como também perder a sua vida. Então, praticamente não havia comércio. E aí nós vimos também que os únicos que se arriscavam a fazer comércio na Europa eram quem? Os judeus. Tá? Então, os judeus se arriscavam. Por quê? Porque, por uma questão religiosa, os judeus não poderiam trabalhar na terra. Conclusão: não trabalhar na terra, não tem uma outra atividade para eles, a única atividade que sobra aos judeus é o comércio. Por isso que, quando nós entrarmos na Baixa Idade Média, os principais comerciantes do período. Olha, está com. Sim. Mutem, por favor. Acho que é o Pedro que está aberto. Não, é o Jorge, sou eu não. Ô, Jorge, fecha para mim, por favor, é que eu não estou com a tela de vocês aberta. Não. Então, não, tudo bem. Praticamente não há comércio, e como não há comércio, não adianta eu produzir além daquilo que eu preciso. Uma política descentralizada. O que significava isso? Em cada feudo, né, você tem um senhor feudal e em cada feudo existem leis próprias. Não existe uma lei única, não um poder centralizado. Já onde que eu posso ver isso bem? Eu já comentei com vocês também na época que quem fosse algum dia viajar para Paris, fosse para a França, deveria fazer uma viagem para o Vale do Loire, que é a região onde nós temos as maiores características do sistema feudal. Né? E lá no Vale do Loire você tem uma grande quantidade de castelos e cada castelo representa um feudo. E cada feudo naquela região ele tinha o quê? Características política, né? Legislação própria. Né? O que vale para o feudo do Angel não vale para o feudo do Rodrigo, o que vale para o feudo do Rodrigo não vale do Pedro, o que vale do Pedro não vale para da Ju, e assim sucessivamente. Tá? Então, a gente tem o quê? A gente acaba tendo, né, todo um processo voltado aí para uma política descentralizada, tá? Uma política descentralizada. Cada feudo com um sistema diferente. Bom, e a sociedade? A sociedade ela é hierarquizada e estratificada. Existe uma hierarquia. Nós vimos lá, né, que nós temos o senhor feudal e embaixo os servos, a grande massa de servos e o senhor feudal. O senhor feudal eles poderiam ser nobres, né, e o tamanho ou a importância do senhor feudal é em função da quantidade de terras que ele tem. Então, o mais importante senhor feudal quem é? O rei, porque ele era dono do quê? De um reino. Né? Ou seja, rei, reino, conde, condado, visconde, viscondado, marquês, uma marca, duque, um ducado. Então, o título de nobreza dos nobres na Idade Média eram definidos pela quantidade que tem. O mais importante de todos os senhores feudais, o rei, porque ele era dono de um reino que era maior, né, a maior configuração de terra que existia na época. Também poderiam ser senhores feudais quem? A igreja. É senhor feudal todo aquele que é detentor de terras, que é dono de terra. Na época, só é dono de terra a nobreza e o clero, ou seja, padre, bispos, né, de uma maneira geral. Então, nós temos esse grupo que são os senhores feudais e abaixo dos senhores feudais nós temos a figura dos servos. Tá? Aqui eu tenho uma configuração dentro de uma pirâmide, o rei, que é o mais importante dos senhores feudais, abaixo do rei
a Igreja Católica, duques, condes, viscondes, marqueses, né? Embaixo eu posso ter cavaleiros que ainda não eram proprietários de terra, né? E, por fim, os camponeses e, fundamentalmente, os servos. E aí nós comentamos, né, várias vezes com vocês que existiam relações entre senhor feudal e servo e relações entre senhor feudal e senhor feudal, que eram relações verticais ou relações horizontais. Quais são as relações verticais? É a relação que existe entre o senhor feudal e o servo. Eu já falei para vocês aqui várias vezes que o servo está lá para servir. Quais são os tributos, né? O que são tributos? Quais seriam os impostos? Quais seriam os elementos que o servo tem para servir ao senhor feudal? Talha, banalidade, corveia, mão morta, tostão de Pedro, de todos esses tributos que o servo tinha que pagar para o senhor feudal, o mais importante, o mais comum de todos eles era quem? A corveia, aonde o servo trabalhava de 3 a 4 dias da semana nas terras do senhor feudal. Lembra que eu falei para vocês? Eles trabalham 363 dias do ano, com exceção de 2 dias, que é o Natal e a Sexta-feira Santa. Ah, mas Angel, durante o inverno o servo não trabalha, né? Por temperaturas muito baixas, tudo nevado. Tudo bem, mas a partir do momento em que a neve desaparece, que o frio começa a amainar, nós já estamos entrando aí na região da primavera, já começa a se trabalhar a terra para produzir, para no verão ter a colheita, né? E no outono fazer todo um trabalho de ter mantimentos, guardar, criar condições para os mantimentos. E aí lembra que nós comentamos, né, sobre toda a questão da salumeria, presunto de Parma, o Ramon na Espanha, linguiças, salames, copas, tudo isso foi desenvolvido ao longo da Idade Média, porque eram alimentos que se tiravam normalmente do porco, se fazia o salame, se fazia, né, a copa, se fazia os embutidos, se fazia o presunto, e aí os caras deixavam isso daí para, durante todo o inverno, terem alimentos. Para os animais, a mesma coisa, colheita de feno, né? Eles eram colocados nos estábulos, né, para que não estivessem tomando neve, nada disso. E o período do inverno, que normalmente vai aí de dezembro até fevereiro, todo mundo recluso, né, e se alimentando daquilo que eles produziram ao longo da primavera e do verão. Tá? Além da corveia, eles tinham a talha, ou seja, metade do que é produzido nas terras aonde o servo trabalha, nas glebas, também vai para o senhor feudal. Além de ter que pagar o quê? As taxas, né? Tem que pagar pela utilização do moinho, pela utilização do forno, pela utilização do estábulo, tudo aquilo que o servo utilizava, ele pagava para o senhor feudal. Cuidado, quando eu falo em pagar, significa sempre dar em espécie, né? Ou seja, produtos. Então, eu vou utilizar o forno, legal, fiz 10 pães, 3, 4 pães vou para o senhor feudal. Fui no moinho, precisei moer o trigo que foi trabalhado, que foi produzido nas glebas. Parte da farinha vai para o senhor feudal, e assim sucessivamente. Tá? Além, né, por exemplo, tem outras, né, o tostão de Pedro, que é um dízimo pago para a Igreja Católica, 10% de tudo que é produzido nas terras das glebas vai para a mão da Igreja Católica. Mão morta, quando morria algum servo, ele tinha que pagar uma parte da produção, porque é uma pessoa menos para trabalhar, e outras séries de tributos, né, que eram impostas ao servo. Aqui eu tenho algumas imagens, né? A imagem do lado direito são servos trabalhando no sistema produtivo, na imagem de baixo também servos carregando, né, produtos para dentro, né, de um feudo, e aqui provavelmente essa imagem de baixo já é o início do renascimento urbano, do renascimento comercial. E a imagem acima à esquerda são uma imagem, uma gravura dos cavaleiros e dos, que nós chamamos aí, dos nobres guerreiros. Tá? E a última coisa que a gente tem que falar aqui é o quê? São as relações horizontais, que eram aquelas relações entre senhor feudal e senhor feudal, relações de sucerania e vassalagem, aonde
Um senhor tem grande quantidade de terra, ele doa parte das suas terras, né, para um outro guerreiro. Esse guerreiro que recebeu as terras passa a ser chamado de vassalo, né? Como vassalo, ele recebeu terras, mas ele deve, né, ao sucerano fidelidade. Este vassalo pode doar parte das suas terras, essas terras que o vassalo doar, ele passa a ser sucerano de um e vassalo do outro. E a gente finaliza dizendo que a Europa é, na verdade, uma teia, né, de sucerania e vassalagem, onde eu sempre estou doando terra a alguém, torno sucerano de alguém, quem recebe essas terras se torna vassalo de alguém. Correu alguma coisa aqui? Então, é isso que a gente finaliza. Aí a última coisa que está aqui na apostilinha é do período da Baixa Idade Média. Então, esta parte aqui da Baixa Idade Média, nós começamos a trabalhar a hora que eu começar a falar sobre Idade Média. Então, essa revisão se fazia necessária para quê? Essa revisão se fazia necessária porque a gente tem que, para poder entender como se dá o início né, da Baixa Idade Média, era importante a gente lembrar de todo o processo feudal. O que eu vou querer agora de vocês? O que é a Baixa Idade Média? Né? A principal característica da Baixa Idade Média. A principal característica da Baixa Idade Média é o quê? O renascimento do comércio, ou seja, a volta do comércio e o renascimento urbano, né? Ou seja, o renascer das cidades. Ao longo da Idade Média, as cidades desapareceram. Ao longo da Idade Média, a gente teve o quê? A gente teve, né, todo um processo voltado aí para os feudos, né? Se fecharam dentro do feudos, não tem cidades, não há relação comercial. E a partir do século XI, a gente volta a ter, a gente passa a ter novamente o quê? Todo um processo de renascimento comercial, renascimento urbano. Como isso se dá? Durante os séculos V, VI, VII, VIII e até meados do século IX, a gente teve muitas invasões dos bárbaros germânicos. Só que a partir do século VIII, século IX, os bárbaros germânicos, aquilo que eles tinham que invadir e dominar, eles dominaram. Então, quando a gente pega hoje a Europa, isso fica muito claro. Por exemplo, a Inglaterra, ela foi dominada pelos anglo-saxões e pelos bretões. A França foi dominada pelos bretões, pelos galhos, pelos burgúndios, né? O norte da Itália, pelos lombardos, né? Godos, visigodos e ostrogodos, parte da Península Ibérica, depois parte da Europa Ocidental, ou seja, os bárbaros germânicos já tinham dominado e tomado posse das terras. Então, a partir do século VIII, final do século VIII, início do século IX, né, meados do século IX, praticamente param as invasões. E isso possibilita o quê? O renascimento comercial. Um outro fator importante para o renascimento comercial foi a reabertura do mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo ele estava sendo dominado por quem? Pelos sarracenos, pelos árabes, pelo império, pelo califado árabe. Esse Império Árabe se fragmenta, e ao fragmentar, se possibilita novamente o quê? Se possibilita o comércio pelo mar Mediterrâneo. Então, a diminuição das invasões bárbaras germânicas e a possibilidade de navegar pelo mar Mediterrâneo acabou fazendo com que houvesse o renascimento comercial. E é a partir daqui que nós vamos começar a trabalhar. O que eu vou pedir para vocês? Vocês abrirem... Fala, Rogerinho. Uma dúvida. Os feudos que cresciam em arcos, né? Isso nós vamos ver agora, ou seja, o renascimento, o renascer das cidades vai propiciar o surgimento das cidades através de arcos, é o que nós vamos ver agora, tá? Bom, o que eu quero de vocês nesse momento? Eu quero que vocês peguem a página 5 da apostila 3, página 5, apostila 3, página 5, apostila 3, e tem duas perguntinhas, página 5 da apostila 3. Eu quero que vocês façam, eu vou ler aqui com vocês, um minutinho que já caiu, não, espera um pouquinho.
Vamos lá, aqui, página 5. Estava aberto, fechou. 7º B. Página aqui. Na página 5, tem um microtexto e tem a imagem de uma cidade, tá? Está escrito aqui, no século XIII, nas cidades com maior número de habitantes, começaram a surgir novos bairros e quarteirões, ficando famílias ricas ou tradicionais instaladas no centro e as famílias de artesãos e pequenos comerciantes restritas à periferia, junto ao Muro dos Burgos. Assim nasceu a designação burguês, utilizada para identificar inicialmente os habitantes associados ao artesanato e ao pequeno comércio, e depois estendida a toda a população urbana. Com isso, a relação de interdependência entre cidade e campo mudou de sentido. Para crescer, as cidades tiveram a necessidade de um meio rural favorável, mas na medida em que se desenvolveram, superaram essa dependência, exercendo influência cada vez maior sobre o ambiente rural circundante, de acordo com suas novas exigências econômicas. E aí tem duas questõezinhas. Eu vou pedir então para vocês responderem, vou dar 5 minutinhos, são 10h44, eu vou dar 5 minutinhos para vocês, 10h49, eu volto e a gente discute essas duas questões. Onde que eu faço isso? Já, põe no caderno mesmo, tá? Escreve no caderno sem problema nenhum. Tudo bem? 5 minutinhos, página 5, essas duas questões sobre a Baixa Idade Média. Vamos lá, fala, Ju. Eu não sei se está certo. Não importa. Eu não entendi muito bem o texto, mas eu coloquei que atrás do... Eu não sei se é um muro, né? Atrás desse muro grande, está a população mais rica e a população mais pobre. Exatamente. A gente poderia colocar de uma maneira diferente. Dentro dos muros ficavam a nobreza e fora dos muros, artesãos, comerciantes, que nem ele coloca aqui. Eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar com vocês uma cidade que para mim é uma cidade que é uma demonstração muito clara do que é isso, que é a cidade de Toledo. Tá? Tá dando para vocês verem aí? Sim. Aham. Então, ó, Tá alto, né? é a cidade... Na Espanha, né? Isso. A cidade de Toledo é uma cidade que fica aí a 70 quilômetros de Madrid. Não está aparecendo? Para mim, não. Pra mim tá. Pra mim tá? Tá sim. Pra mim tá também. Você deve estar com um vídeo de alguém no Tá PIN. mostrando só que você que tá tipo carregando. Ah, A então. internet deve tá ruim. Bom, vamos lá. A cidade de Toledo é uma cidade icônica nessa questão. Todas as cidades medievais, elas vão, né, construir um muro, tanto a imagem que a gente vê lá, como a imagem do livro, né, tem um muro, e aqui a gente percebe também o muro da cidade aqui, né, em volta. Toledo. A 70 quilômetros de Madrid, quem for um dia para Madrid, obrigatoriamente tem que Toledo, pegar um trem, pegar um ônibus, alugar um carro, é muito pertinho e é uma cidade totalmente medieval. E essa cidade, ela tem o quê? Porque a gente chama portas de entrada, né? Tem várias portas de entrada. Vou ver se eu consigo pegar aqui mais para frente. Tem aqui as portas. Que... Já foi, Angel? Já fui várias vezes para lá. A cidade, no centro, nós temos essa é uma catedral que ela vai nascer Não apareceu para mim. da Baixa Idade Média. Aqui é a riqueza da Igreja Católica, né? Mas isso não vem ao caso para a gente. Aqui também é a catedral, mas o que eu queria mostrar para vocês são as portas de entrada. Deixa eu ver se está aqui no outro compartilhamento. Deixa eu tirei aqui. Vamos colocar aqui portas de Toledo. E a ideia era essa mesmo. Na parte interna, o que a gente tinha? Na parte interna, ó, tá vendo? Ó, as portas de Toledo aqui. Então, na parte interna, você tinha as portas. Ou seja, na parte interna nós temos quem ficava na parte interna? A nobreza. E na parte
moderna, os artesãos, os comerciantes. Então, forma-se o que nós chamamos de burgos. O que eram burgos? Burgos eram os locais, as feiras de troca, num primeiro momento de troca de mercadoria, que os comerciantes traziam do Oriente para dentro da Europa. E essa relação, no primeiro momento, que é uma relação de troca, com o passar do tempo, é uma relação de compra e venda. Em volta da cidade, em volta dos muros da cidade, né, nós temos o que nós chamamos de burgos. E os mercadores eram chamados de quê? De burgueses. Aí vem a palavra burguês, né? Quando você fala assim, aquele cara é burguês, você está falando que ele tem grana. Né? Essa ideia de ter dinheiro vem da Idade Média. Por quê? Porque os burgueses eram aqueles que tinham poder econômico. Ao longo da baixa entrada da Idade Moderna, serão a classe econômica mais importante, né, na Europa. Tá? Então, a gente percebe que, né, como a estrutura dela se relaciona com o texto. O texto fala sobre os muros, o texto fala que dentro dos muros ficavam a nobreza, as famílias ricas, e do lado de fora, os artesãos, os comerciantes, né, que vão formar o que nós chamamos de burgos. Cresceu a cidade, o burgo vai para fora. Cresceu a cidade, o burgo vai para fora. Aí nós temos o que nós chamamos de crescimento em anéis. A questão é que relação que há entre o campo e a cidade na Baixa Idade Média. Bom, as cidades elas passam a ter uma relação muito importante com o campo. O campo passa a ser o elemento que vai gerar produtos para que na cidade se vendam esses produtos. Só que a cidade passa a ter o quê? Uma importância maior que o campo. Né? Ao longo do século XIII, XIV, século XV, as cidades elas passam a ser muito mais importantes do que o próprio campo. Porque é na cidade que se dão todas as relações econômicas, todas as relações políticas e todas as relações sociais dentro da questão urbana. O que nós vamos ver a partir de segunda-feira, o que é? Né? A partir de segunda-feira nós vamos então entrar na explicação efetivamente sobre as mudanças e transformações na Idade Média. Ok? Eu vou desligar vocês porque eu tenho 3 minutinhos para preparar a aula do sexto ano, que eles entram com Egito e eu preciso mudar tudo que está aqui nas minhas... Tá bom? Egito. Para a aula da segunda-feira, vocês têm 2 aulas, né? Para a segunda parte da aula eu posto no blog ainda hoje o que é para vocês fazerem. É pouquinha coisa, só fazer uma leitura e procurar palavras desconhecidas aí, e aí a gente começa a explicação sobre Baixa Idade Média. Valeu? Tchau, Angel. Um beijo, um abraço, um cheiro, um amasso para vocês aí. Tchau, Angel.